Bom, olá a todos, dando continuidade aqui à análise crítica. Nós já vimos no vídeo anterior sobre Paulo e Jesus, duas vezes, né? Dois comparativos entre Paulo e Jesus. No último nós vimos Paulo e Pedro. E agora nós vamos ver um pouco sobre Estevão e Jesus, que são alguns pontos que vai invalidando um pouco o livro de Atos como um livro histórico. É por isso que eu já tinha feito há muito tempo um vídeo aqui nesse canal, mas sem ser assim todo minucioso, onde eu falei que o livro de Atos ele não tem um teor histórico real, entendeu? Ele é um livro bem fictício. Mas continuando aqui, e uma hora também, só um adendo pessoal, uma hora eu vou falar também sobre os três blocos de Atos, que acredita-se que esse livro foi escrito em três blocos, pelo menos os pesquisadores mais eruditos, né, teólogos tal, etc. Uma hora eu abordo isso daqui, que também é coisa que vocês nunca vão ver em nenhum curso de teologia, nenhum pastor falar, entendeu? Ao contrário, nas igrejas vocês vão ver que é tudo inspirado pelo Espírito Santo, é histórico real. E aí depois ainda vem gente reclamar da qualidade. Eu digo, olha o tanto de conteúdo que eu trago aqui. Mas enfim, vamos lá. Nós já vimos nessa série, acho que todo mundo que acompanha meu canal sabe, que o autor de Lucas e Atos são a mesma pessoa. Lucas, correto. E Lucas disse que escreveu, né, a seu amigo Teófilo, examinando minuciosamente as fontes. Correto. Então era uma pessoa chamada Lucas, ainda que alguns achem que possa não ter sido um Lucas, né, atribuído a Lucas, que foi reunindo fonte, examinando minuciosamente, escreveu. Correto? Correto. Só que Lucas, ele omite muita coisa no julgamento de Jesus no Sinédrio. E muita coisa que Mateus e Marcos mencionaram, o que é bem estranho. Na verdade, Lucas ele omite até as acusações, né, de Jesus. Ele dá só uma resumida aqui, ó. Ó, ele chega no Sinédrio, os escribas e os fariseus já perguntam se ele é o Cristo, ele replicou, aí eles já acusam Jesus e pronto. Essa é a narrativa de Lucas, bem resumida, tá? E o que tem isso, Ronaldo? Só que tem algumas coisas que Lucas omite e que Mateus e Marcos mencionaram nesse suposto julgamento do Sinédrio. Muito estranhamente, Lucas coloca essas coisas no julgamento de Estevão, lá em Atos. O que é bem estranho, quer dizer, porque Mateus e Marcos colocam aqui no Sinédrio, eles colocam em Atos. Aí fica uma coisa, né? Teria Lucas recebido uma outra informação que Marcos e Mateus desconheciam? Ou teria Lucas criado Estevão como um arquétipo? Também é possível. Então vamos primeiro fazer esses comparativos, aí cada um tire suas conclusões, ok? Então vamos lá, eu fiz uma tabelinha aqui, deixa eu só ver se está gravando, tá? Sinais e prodígios. Estevão, segundo Atos, capítulo 6, lembrando que eu estou seguindo uma sequência aqui de Atos, 6 é o capítulo 7, eu só vou pular o discurso de Estevão, que é enorme, é quase uma mini bíblia, né? É como se fosse um Joséfo resumido. Ó, Estevão, cheio de fé, fazia prodígios e grandes sinais, tá? Deixa eu só colocar mais um adendo aqui também, que Jesus falou que surgiriam falsos profetas, fazendo grandes sinais e prodígios, em Mateus 24. Deixa eu até colocar aqui entre parênteses, quem quiser ver pode ver, mas é muito estranho também isso, né? Ó, Mateus 24, é o sermão profético. Então Estevão surge, né, fazendo sinais e prodígios. E Jesus também, segundo o Novo Testamento, ele fazia sinais e prodígios. Eu estou usando aqui no caso Mateus como paralelo, tá? Porque Lucas não dá para mim usar o próprio Lucas, porque são coisas que ele omitiu no evangelho dele e jogou para Estevão. Mas aqui vocês veem ó, que Jesus fazia muitos prodígios e sinais dentre o povo. Aí Estevão foi levado ao Sinédrio, né? Ó, e excitaram o povo, os anciãos, escribas, investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho, né? Que seria lá o Sinédrio. Jesus também foi levado à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos também estavam reunidos. Aqui, ó, a mesma coisa que Estevão, ó. Os escribas e os anciãos, aqui, ó, os escribas e os anciãos. Então, aqui a gente já vai vendo algumas semelhanças, né, entre o julgamento de Estevão e Jesus. Falsas testemunhas. Segundo o livro de Atos, apresentaram contra Estevão falsa testemunha. Então, eram testemunhos falsos com qual apresentaram perante o Sinédrio. E segundo Mateus, aconteceu o mesmo com Jesus. Ó. Apresentaram muitas falsas testemunhas que testificavam falsamente contra Jesus. Aí começa a surgir aquela questão, será que Lucas usou a mesma fonte, mas referindo-se a outra pessoa? Ou será que Lucas pegou as mesmas fontes, mas jogou para outra pessoa? Então vamos analisando. Estevão foi acusado de destruir o templo. Olha o que diz aqui em Atos 6. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar
Só que Jesus já tinha morrido, né? Mas a acusação aqui continua. Jesus de Nazaré há de destruir este lugar. Jesus foi acusado pela mesma coisa. Ó. E disseram as testemunhas: eu posso derrubar este templo e edificá-lo em 3 dias. A mesma coisa. Mansidão. Atos dá um ar angelical para Estevão e diz que o rosto dele era como o rosto de um anjo. Um detalhe que na cultura hebraica, né, nem tem essas figuras angelicais, né, mas aqui estranhamente tem. E Jesus, os autores dão um ar de mansidão, né, como um cordeiro, que ele não respondia coisa alguma. Só em João lá que ele tem todo um diálogo lá, mas nos sinóticos não. Anjos e anúncio. Aí Estevão, depois de fazer todo um discurso que eu pulei aqui, ele começa a falar que acusar os fariseus de terem matado os profetas e não sei o que, de eles serem traidores e homicidas, e diz que eles receberam a lei através de anjos. São os elementos que nós vemos aqui. Quando chega em Mateus, lá no julgamento de Jesus, tem algo parecido, que ele praticamente ele diz para Caifás que ele veria Jesus vindo com os anjos, né, com direito e poder, ou seja, em julgamento sobre aquela geração má. Então, é como se fosse uma ameaça, né, uma intimidação nos dois casos. Aí Estevão faz uma última exclamação, né, antes de morrer. Ele vê os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Aí os fariseus taparam os ouvidos. É parecido com a exclamação de Jesus, né, que Jesus exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani. E alguns que estavam ali falaram: olha, ele clama por Elias. Então chega a ser uma forma até semelhante até. Repartir as suas vestes. Aí eles expulsaram Estevão da cidade, apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então eles pegaram as vestes deles e partiram. Aconteceu algo parecido com Jesus aqui em Mateus, onde eles pegaram as suas vestes e lançaram sorte. Repartiram suas vestes. Parecido. E aí Estevão rendeu o seu espírito. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus, segundo Mateus, foi algo parecido. Aí Jesus clamando outra vez, Mateus não diz o que ele clamou, com grande voz, rendeu o seu espírito. E Estevão, antes de morrer, ele ainda perdoou os seus algozes. Aqui vem um outro ponto crítico da questão. Porque Estevão disse assim, ó: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, morreu, adormeceu. Correto. Só que aqui agora em Lucas mesmo, tem uma frase parecida: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. E qual é o problema, Ronaldo, dessa frase? O problema é que essa frase nós sabemos que é confirmadamente um acréscimo aqui em Lucas. Essa frase não é do original. Provavelmente ou foi de Marcião ou de algum outro pai da igreja. Então essa única parte semelhante que Lucas teria narrado aqui nos dois casos é fruto de um acréscimo. Então quer dizer que, segundo Lucas, Jesus nunca falou essa frase. Essa frase aqui então seria de Atos, lá de Estevão. Aí vocês notaram como muita coisa que estava lá no julgamento de Jesus vai parar na história de Estevão? Aí fica uma dúvida: será que a intenção de Lucas era fazer um arquétipo de Jesus? Como se Estevão fosse um mártir, como Jesus fez? Ou será que o julgamento de Jesus é que foi um arquétipo? Então fica aí para reflexão, porque essa imagem que nós temos aqui do julgamento de Estevão, em muitos pontos ela lembra o julgamento e morte de Jesus. Ok? Então fica aí para reflexão. Paz a todos.